Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para fazer uma análise mais uma vez sobre algo que eu tinha falado algumas semanas atrás, tanto aqui no Carlito Neto na Fórum, quanto também lá no Fórum 11:30, onde eu falava sobre a estranha nomeação do Cláudio Castro para manter no cargo de secretário de Esporte e Lazer o Rafael Pisciani e dar posse para o TH Joias como deputado estadual. Eu já citei para vocês aqui que essa alegação de que o Cláudio Castro não sabia qual que era a vida anterior do TH Joias, que não sabia que ele era envolvido com crime, não cola. Porque lá em 2017 o TH Joias já tinha sido preso, apontado como alguém que teria relação com o Comando Vermelho, sendo acusado inclusive de também lavar dinheiro já naquela época para a facção do Rio de Janeiro, chegou a ficar preso 10 meses entre o ano de 2017 e 2018. E vocês vão lembrar que tanto na minha participação na Fórum 11:30 com a Adri e o Rovai, quanto também nas minhas análises nesse horário aqui das 16 horas aproximadamente, eu falei para vocês o seguinte: gente, eu participei da eleição agora em 2024 e eu fiquei como terceiro suplente. E é impossível a prefeita, por exemplo, simplesmente pegar o primeiro, o segundo suplente e o vereador e colocar como secretários sem saber que eu sou o terceiro suplente e que eu assumiria o cargo e que seria em tese oposição a ela. E ela procuraria, pelo menos é assim que se faz um debate político, né? Ela evidentemente procuraria saber quem era eu, o que é que eu fazia, se eu estava ali para somar ou para atrapalhar com o projeto envolvendo o governo dela e tudo mais. E no caso do TH Joias, na época que aconteceu o falecimento do pai do Toninho de Paula, porque foi assim que aconteceu, só para vocês entenderem, tá? O Rafael Pisciani, que era filho de um corrupto conhecido no Rio de Janeiro chamado Jorge Pisciani, que olha que ironia, assim como está acontecendo agora com o Rodrigo Bacelar, ele também tinha sido preso enquanto era presidente da LEGE, inclusive lá naquela eleição que aconteceu em 2018, que teve aquela operação Forna da Onça, envolvendo a rachadinha do Flávio Bolsonaro, do Fabrício Queiroz. Vários deputados não puderam ser diplomados no final de dezembro de 2018 porque estavam presos. O Rafael Pisciani, que é filho do Jorge Pisciani, ele lembra, o pai dele foi condenado inclusive a mais de 20 anos de prisão, hoje já é morto, né? Mas o filho segue a carreira política do pai, e com nome pelo menos aparecendo em coisas problemáticas, tá? E aí o que é que teria acontecido, Carlito? O Rafael Pisciani não foi eleito, ele ficou como suplente do pai do Otônio de Paula, o Otônio de Paula pai. Para quem não lembra que é o Otônio de Paula, eu acho pouco provável vocês não lembrarem, é aquele deputado que é pastor do Rio de Janeiro, que chegou a ameaçar o ministro Alexandre de Moraes, teve problemas, agora ele se apresenta como ex-bolsonarista, né? É apontado como traidor hoje pelo bolsonarismo, inclusive, era o pai dele. O pai dele faleceu no ano passado, teve um problema de câncer, faleceu no dia 27 de maio. No dia 29 de maio, 2 dias depois dessa situação envolvendo a morte do pai do Otônio de Paula, já tinham matérias no Brasil, em vários veículos, Veja, por exemplo, o Globo, vários veículos, trazendo informações de que o TH Joias, que era o suplente naquela altura do Rafael Pisciani, já que o deputado Antônio de Paula pai morreu, o Pisciani em tese assumiria, o TH Joias ficaria como suplente dele. Que naquela altura já se sabia que o Rafael Pisciani teria mostrado interesse ao Cláudio Castro de permanecer no cargo de secretário, e com isso o TH Joias teria sido apontado ali para ser empossado como deputado estadual. Na época, você teve uma movimentação interna na LEGE para tentar de alguma maneira impedir a posse do TH Joias. Quem foi que atuou, Carlito, para impedir que isso acontecesse? O senhor Rodrigo Bacelar, que atuou inclusive para que o TH Joias fosse empossado, e o TH Joias chamava ele de meu líder, só para vocês terem um pouco de noção do que acontecia nessa relação. E aí eu cheguei aqui a questionar, né, como é que o Cláudio Castro, sabendo do histórico do TH Joias, mantém o Rafael Pisciani como secretário, sabendo que isso pode espirrar nele. E aí, quando aconteceu a prisão do TH Joias, no mesmo dia à tarde, o Cláudio Castro
exonera o Rafael Pisciani, ele volta a ser deputado estadual, isso impede com que a Alerj precise votar se mantém ou não a prisão do TH Joias, é assim que manda a legislação lá no Rio de Janeiro, né? Eles têm 45 dias para votar. E aí, meu amigo, é onde entram alguns problemas que a própria polícia percebeu e a gente já tinha citado aqui, ó, há tempos. Que era o quê? Se o Cláudio Castro, no dia 3 de setembro, entendeu que o TH Joias era um bandido, era um criminoso e decidiu exonerar o Rafael Pisciani para que ele voltasse a ser deputado estadual, por que ele não fez isso antes? Evitando, inclusive, a posse do TH Joias. Agora, a Polícia Federal está apurando, sabe o quê? A relação direta do Cláudio Castro através do Rodrigo Bacelar e do TH Joias com o Comando Vermelho. Segundo uma linha de investigação que a polícia está adotando, parte das movimentações que aconteceram ainda lá no dia 3 de setembro, no dia que aconteceu a Operação Zargan, que prendeu o TH Joias, operação essa que teria sido vazada com antecedência pelo Rodrigo Bacelar para o TH inclusive teria supostamente destruído provas, escondido algumas coisas por conta desse alerta que foi dado pelo Rodrigo Bacelar. E aí agora a polícia aponta que o seguinte, essa movimentação para poder levar de volta o Rafael Pisciani para a Alerj, além de impedir que o TH Joias precisasse passar por um processo de votação na Assembleia Legislativa que poderia constranger os deputados a decidir se votaria pelo afastamento dele ou não, poderia rachar a relação da facção criminosa Comando Vermelho com alguns membros do parlamento que ou são do Comando Vermelho e estão lá, ou que têm relação direta com membros do Comando Vermelho e que estão lá, como era o caso, por exemplo, do do TH Joias, perdão, e do senhor Rodrigo Bacelar, pelo que aponta a Polícia Federal. E Carlito, seria em troca do que essa movimentação? A Polícia Federal aponta que, ao exonerar o Rafael Pisciani para que ele voltasse a ser deputado estadual, o Cláudio Castro, ele não teria um clima de constrangimento com essas lideranças que têm muito voto nessas regiões do Comando Vermelho, e isso facilitaria a eleição no ano seguinte do seu sucessor, que era o Rodrigo Bacelar. Tanto que a própria polícia chegou a apontar o seguinte aqui, ó, eu vou ler para vocês parte do que a polícia disse aqui, ó. A PF disse ali que o Rodrigo Bacelar atuou para manter o vínculo com o Comando Vermelho, exonerando o TH Joias, baixando um pouco a temperatura e fazendo com que, olha que ironia, e fazendo com que essa relação fosse mantida em troca do quê, Carlito? Em troca de milhões de votos. Em troca de milhões de votos. Agora, tem uma coisa que eu preciso trazer aqui para vocês, que eu cheguei até a fazer um vídeo aqui na revista Fórum e que viralizou, que é qual vídeo? O vídeo onde a gente trazia um trecho da postagem feita nas redes sociais do ex-governador Antony Garotinho lá no dia 3 de novembro. Olha o que o Garotinho trouxe no dia 3 de novembro, tá? Um agente penitenciário me ligou dizendo que o ex-deputado traficante TH Joias anda desolado, sentindo-se abandonado por seus amigos e chegou ao ponto de dizer que se nada for feito por ele, vai contar tudo o que sabe de várias autoridades. E citou nominalmente o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e o governador Cláudio Castro. Coincidência ou não, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, foi preso no dia 3 de dezembro, exatos 3 meses após a Operação Zargan e nos primeiros dias do mês de dezembro. O que é que o Garotinho disse que ele foi informado? Que se não fizesse nada por ele, ele iria falar. E tem um detalhe importante que é o quê? Ele deu prazo até o final de novembro. Eu tô achando isso muito importante. Por quê? Seguindo aqui a postagem, né, do Garotinho. Tá lá no Twitter dele, tá? Dia 3 de novembro. Sem entrar em detalhes, em um tom também misterioso, falou que a operação da semana passada foi uma tentativa de queima de arquivo. Isso aqui é se referindo à Operação Contenção, que aconteceu no dia 28 de outubro, que a gente inclusive já mostrou aqui, que no dia 17 de novembro, matérias já tinham sido divulgadas pela própria Band do Rio de Janeiro, mostrando que o crime organizado já estava de novo lá, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, vendendo droga, ocupando aquela região que a polícia invadiu, que não teve, inclusive, redução da violência, nada. Só matou gente. Inclusive, perdeu-se 5 policiais, para que o Cláudio Castro produzisse uma peça publicitária, tá? E aí segue ali, ó. Confesso que não entendi, mas ele deve saber bem o que está dizendo.
Disse também que se citar o nome de todos os policiais civis e militares que deram proteção a ele ao longo desses anos, dá um efetivo maior do que muitos batalhões. E disse mais, em tom de tristeza, morreram os policiais magrinhos, mas a turma grande continua mandando e mamando. E ainda acrescentou, e isso aqui para mim foi muito interessante, ó. Se eu não sair daqui até o final de novembro, conforme o combinado, vou virar um homem-bomba. E aí o garotinho termina. Combinado com quem, cara pálida? Coincidência ou não, novembro acabou no domingo. Na quarta-feira, dia 3 de dezembro, o presidente da LERJ é preso. E lá no post do garotinho, o garotinho disse que o TH Joias tinha citado nominalmente para esse carcereiro, esse agente penitenciário, né, teria citado nominalmente os nomes do governador Cláudio Castro e do Rodrigo Bacelar. Agora, a polícia do Rio de Janeiro apura se o governador Cláudio Castro utilizou a LERJ para proteger o Comando Vermelho em troca de votos. Vocês entenderam a balela de que o PT é ligado ao Comando Vermelho, a esquerda é ligada ao Comando Vermelho, olha lá o Lula com o chapéu CPX, quer dizer cupincha, quando na verdade o CPX é complexo. E aí agora, mais uma vez, a gente mostra que quem tem relação com o crime organizado é a direita e a extrema-direita. Na alegação lá envolvendo, por exemplo, a Operação Carbono Oculto, é o nome de 2 tubarões, dinossauros do centrão e da direita, que foi citado em um depoimento prestado na Polícia Federal. E tem um outro tubarão também que em breve vocês vão saber quem é, que também foi citado, tá? Em depoimento para a Polícia Federal. Eu já sei, mas não vou dizer aqui. Mas é um tubarãozão também. Certo? E agora vem essa informação envolvendo o TH Joias, Cláudio Castro e o próprio Rodrigo Bacelar. Vocês entenderam que quando você é sujo, não dá para fazer essa espetacularização que o Cláudio Castro fez, porque em algum momento a casa cai? E o que é mais interessante de tudo, que aconteceu o quê? Ao ser questionado ali sobre... Porque a polícia entendeu que a movimentação que aconteceu lá no dia 3 de setembro à tarde, assim que aconteceu a prisão do TH Joias, foi uma movimentação para meio que apaziguar as relações entre o Comando Vermelho, membros do Poder Legislativo e o Poder Executivo no Rio de Janeiro. E aí, olha a resposta que o governo do Rio deu. Vocês estão sentados? Se não tiverem, senta aí, tá? O governo do Rio de Janeiro disse o seguinte, ó. Em nota, o governo do Rio afirma que o retorno de Rafael Pisciani à LERJ estava programado para que ele participasse das votações do pacote de projetos do governo do Estado voltados ao fortalecimento da segurança pública. Aí eu pergunto, mas exatamente no dia 3 à tarde, sendo inclusive publicada uma edição extraordinária no Diário Oficial, exonerando o Rafael Pisciani, para mim, a tese da polícia se conecta. Mas vamos aguardar as investigações. Mas está caindo, meu amigo e minha amiga, dia após dia, a máscara desse Congresso que não se preocupa com o povo, o Congresso que é inimigo do povo, a máscara de figuras como Cláudio Castro, como Rodrigo Bacelar. A pergunta que resta, que muita gente está ignorando, é que no dia 4 de novembro, um assessor, que é assessor da Casa Civil no governo do Cláudio Castro, mandou uma carta para ele pedindo exoneração. Essa informação, apesar de ter sido encaminhada para o Cláudio Castro no dia 4 de novembro, através dessa carta de pedido de exoneração, que já adianta, inclusive, não foi aceita pelo Cláudio Castro, ela foi publicada, a informação veio a público no dia 17 de novembro. E nesse material, basicamente tem um pedido de exoneração de um rapaz chamado Victor Travancas, e que ele pede exoneração do cargo, dizendo que não admite permanecer no mesmo governo que o atual Segovia, né, o secretário de governo do Cláudio Castro, o senhor André Moura. Segundo o Victor Travancas, o André Moura é um criminoso. E aí ele questiona ali por que o André Moura é um criminoso, né? Primeiro, apesar de ele ter tido ali as condenações extintas pelo Supremo Tribunal Federal por um acordo de não persecução penal, o Victor Travancas cita que isso não quer dizer que ele não tenha cometido os crimes. E esse ponto de vista que ele traz, nessa perspectiva, está coerente. Por quê? Porque quando se faz um acordo de não persecução penal, o indivíduo que cometeu a conduta criminosa, delituosa, ele é obrigado a confessar o crime. O Ministério Público oferece o acordo para ele, ele confessa o crime, evidentemente, e aí faz o acordo. Então,
a posição trazida ali pelo Victor Travancas, nessa perspectiva, faz sentido. E aí ele ainda questiona em outro trecho o seguinte, que um governo, palavras do Victor Travancas, um governo que pretende combater o crime organizado não pode ter entre seus membros um secretário que mantém íntimas relações, conforme postagens públicas no Instagram, com o traficante TH Joias. A pergunta é, depois da prisão do TH Joias, depois da prisão do Rodrigo Bacelar e dessas intrínsecas e problemáticas relações apontadas entre o Comando Vermelho, TH Joias, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e o governo Cláudio Castro, será que o governador do Rio de Janeiro ainda vai manter o André Moura como secretário? Eu não estou imputando nem acusando o André Moura de nada. Mas será que vai manter após todas essas polêmicas e esse material problemático divulgado inclusive pelo próprio Victor Travancas? Em tese, se o Cláudio Castro estiver preocupado em reduzir ali o desgaste da imagem do próprio governo, em tese ele deveria exonerar o André Moura. Por quê? Porque com a prisão do Rodrigo Bacelar, vão requentar esse material agora do Victor Travancas e vão querer saber mais sobre quem é o André Moura. E pasmem, tá? Aqui em Sergipe eu tenho feito algumas denúncias contra o André Moura e vários amigos meus policiais me chamaram no privado, nas redes sociais, ou mandaram mensagem para mim pedindo para eu ter cuidado. Eu não estou dizendo que o André Moura está me ameaçando, que eu corro, nada disso. Mas eu comecei a me questionar, peraí, como é que amigos meus policiais estão me chamando e pedindo para eu ter cuidado por estar falando sobre o André Moura? O que que esses amigos querem dizer com isso? Seria ele uma figura muito perigosa que poderia atentar contra a minha vida? Eu não sei, eu quero tentar entender, inclusive. Tá? Mas deixa aqui o comentário de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fora se você não é inscrito, tá bom? Amanhã estou partindo para São Paulo para participar do nosso encontro no sábado, e sábado estarei lá dando um abraço em todo mundo que for comparecer nesse evento e espero conhecer cada um de vocês para que a gente possa descontrair, relaxar, mas falar também de política, tá bom? Beijo no coração de vocês, grande abraço e tchau!